Nós vamos receber a palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas nesse momento. Mateus capítulo 14. Se prepare, porque esse Jesus, Ele vai falar com você durante esses dias, durante essa série de mensagens. Às vezes, quando nós estamos passando por algum momento nas nossas vidas, de dificuldade, de luta, de desafio, de tempestade, nós procuramos tantas palavras, e é verdade que de fato Deus usa as palavras de pessoas também para nos abençoar, amém? Mas escute, as palavras de Jesus para a minha vida e para a sua vida, elas têm um poder que só realmente a palavra de Deus tem nas nossas vidas. Então que durante esses dias você deixe as palavras de Jesus te alimentar, te sustentar, falar com você. Não serão palavras humanas. Não vai ser o pastor Marcos, pastor Raimundo ou qualquer outro pastor, pastora Manu, pastor Evers, qualquer outro pastor que vai ministrar aqui. Nós seremos somente usados por Deus. Mas quem vai falar com você vai ser a palavra de Deus, as palavras de Jesus, amém? Para a sua vida. Então eu queria que você ficasse muito atento. Mateus capítulo 14. Esse é um texto que eu gosto. Na verdade eu gosto de muitos textos das palavras de Jesus, mas esse texto, ele me chama muito a atenção. Eu já tive a oportunidade de ministrar em alguns contextos diferentes sobre esse texto, algumas temáticas, que é no versículo 22, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, nós vamos ler, uma leitura bem rápida, até o 33, e é um texto que diz que Jesus, Ele anda por sobre o mar, mas não só isso, Jesus, Ele encoraja os discípulos, Jesus, Ele exorta, Ele consola e Ele encoraja um discípulo especial chamado Pedro a também andar por sobre o mar. Então, alguém já disse que tem músicas que falam sobre isso, que quando o mar não se abre, Deus nos faz andar por cima dele, amém? O fato é que sempre Deus vai ter uma palavra diante do mar, diante da tempestade, diante do desafio, diante das situações difíceis e desafiadoras que todos nós enfrentamos. Sempre Jesus vai ter uma palavra de encorajamento para as nossas vidas, amém? Então leia comigo o versículo 22, você encontrou, você está comigo, amém? Diz assim, eu vou ler hoje nessa tradução, deixa eu até olhar que tradução é essa. Eu acho que é NVI, acredito que seja. Não, João Ferreira de Almeida, atualizada, mas vamos lá. A gente geralmente gosta muito da NVI, né? Que traz uma linguagem um pouco mais próxima do nosso português. Mas esse texto, ele é narrativo, ele é bem fácil de você entender. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus, ou seja, ordenou, praticamente obrigou Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos quilômetros ou estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Você pode dizer isso? Diga assim, porque o vento lhe era contrário. E às vezes nós enfrentamos no barco das nossas vidas ventos contrários. E aí continua. Na quarta vigília da noite, versículo 25, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar,
E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram com medo, tomados de medo, eles gritaram: é um fantasma. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu queria que você repetisse as palavras de Jesus. A nossa série de mensagem é as palavras de Jesus. Então quero focar nesse versículo 27. Calma, você vai repetir comigo as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são, diga, tende bom ânimo. Não, fala mais forte, diga, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Então diga comigo, tende bom ânimo. Trazendo para o nosso português mais atualizado, diga, tenha coragem. Diga, sou eu. Diga, não temas. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se tu és o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele então disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30 diz: reparando porém na força do vento, teve medo. Eu queria que você falasse comigo, diga, reparando na força do vento, teve medo. Então ter medo às vezes é natural. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Diga comigo, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí, amém? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, queridos, escute. Os discípulos estavam vindo de uma agenda, e Jesus também, porque os discípulos seguiam a agenda de Jesus, uma agenda muito agitada, de dias muito agitados, dias muito corridos. Quem aqui acha que sua vida é corrida? De verdade, levanta a mão. Tem gente que eu nem perguntei, ele já levantou a mão, né? Os discípulos estavam vindo de uma vida, uma rotina muito agitada, e Jesus também. E aí a Bíblia diz que, se você for ler no contexto anterior, os discípulos também estavam, de certa forma, um pouco abalados, porque eles tinham acabado de receber a notícia de que João Batista havia sido morto. Aquele que foi o precursor do ministério de Jesus havia sido decapitado e sua cabeça entregue numa bandeja. E aí os discípulos recebem aquela notícia juntamente com Jesus. Jesus então decide sair do barco, ir para um lugar deserto e ter um tempo de solidão, um tempo de solitude. E aí quando ele vai, sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que a multidão segue Jesus a pé. E quando Jesus chega naquele lugar, a multidão já estava lá esperando ele. Porque onde Jesus está, as pessoas, elas precisam ir. E aí, Jesus, ele não simplesmente faz caso, não. Ele atende as multidões, mas chega um momento que, na verdade, se você for olhar ali, as multidões estavam querendo proclamar Jesus, não só um profeta, não só o Senhor, mas um próprio líder político. E Jesus, a fim de proteger os próprios discípulos, Jesus, então, impele ou compele ou ordena, diz assim: olha, peguem o barco todos vocês e vão para o outro lado do mar. Jesus dá uma ordem, Jesus obriga os discípulos a fazerem isso.
meio que para dizer assim, vou proteger vocês porque talvez daqui a pouco vocês vão começar a achar que eu vou ser esses que a multidão está querendo que eu seja, mas eu não vim aqui para ser um político, eu vim aqui para cumprir um propósito. Então os discípulos vão e Jesus, ele despede enfim a multidão, e aí a Bíblia diz que ele vai, sobe a um lugar alto para ter mais um tempo de oração, um tempo de solitude, um tempo de busca. E aí nesse episódio, enquanto os discípulos estão atravessando o mar, vem uma grande tempestade, e aquela tempestade ela começa a balançar o barco, ela começa a assolar, como diz a Bíblia, os ventos forçam o barco de um lado para o outro, e aqueles discípulos começam a ficar com muito medo, porque o barco realmente, ele estava ali, próximo já de afundar. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele vendo de longe, que o barco estava naquela situação, e os discípulos também, ele viu, e se você for no Evangelho de Marcos, no relato a esse texto, ele vai dizer, ele viu e foi ajudar os discípulos. Então ele vai, só que ele não vai de qualquer jeito, ele vai andando sobre as águas. Enquanto os discípulos estão naquele tumulto, naquela dificuldade, naquela coisa toda. E aí quando Jesus Cristo, ele chega perto deles, não bastasse aquela tempestade, eles veem aquele vulto andando sobre o mar, e aí eles não conseguem ver realmente quem é, e eles começam a se assustar e gritar, socorro, é o fantasma. E eu acho que se fosse eu, faria a mesma coisa. E aí Jesus Cristo fala 3 frases para eles. E essas são as palavras de Jesus para esses discípulos. Tenham coragem, sou eu, não temais. E eu queria que você fosse boca de Deus para essa pessoa que está do seu lado. E o que você vai falar para ela agora não são as suas palavras, são as palavras de Jesus para esses discípulos. Olhe para essa pessoa e diga assim, tenha coragem. Diga, é Jesus, não temas. Essas são as palavras de Jesus. Palavras muito propícias para aquele momento. Embora aparentemente paradoxais, porque se eu estou prestes a morrer, afogado, a afundar, e eu ainda mais vejo um vulto andando sobre as águas, que é algo que não é comum. Aí a pessoa chega perto de mim e diz, ei, tenha coragem, deixe de ser frouxo. Sou eu, não tenham medo. A primeira pergunta que nos vem à mente aqui é, se os discípulos, pastor, estavam obedecendo a ordem de Jesus, por que pareceu que eles iam morrer? Porque se eles estavam fazendo nada mais do que nada menos obedecer uma ordenança de Jesus, que mandou eles irem para o outro lado, por que no meio do percurso eles foram açoitados por uma grande tempestade? Em outras palavras, trazendo para os nossos dias atuais, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou por que mesmo quando eu obedeço a Deus, a palavra de Deus, ainda assim eu passo por situações difíceis? E esse texto é mais uma prova, porque tem gente que acha e às vezes até prega erroneamente que não, se você obedecer a voz de Jesus, a voz de Deus, as palavras de Jesus, você não vai passar por momento de dificuldade, quando na verdade as palavras de Jesus foram: no mundo vocês passarão por aflições, mas tem um detalhe, tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 28, no versículo 20, depois que ele dá a missão daqueles discípulos, ele diz assim para finalizar: e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então escute isso: obedecer a Cristo
não vai me impedir de passar por momentos de dificuldades, mas obedecer a Cristo me dá a certeza, a coragem e o entendimento de que Ele sempre vai estar comigo no meio das dificuldades. Obedecer a Cristo não me exime de passar pela tempestade, mas obedecer a Cristo me garante que Ele vai estar comigo no meio da tempestade. E que mesmo quando parece que não vai dar, que eu vou afundar, Ele vai chegar junto e vai dizer: eu estou aqui. E quando Ele chega, queridos, toda tempestade tem que se acalmar. Mas a grande verdade é que nós temos dificuldade de entender que as dificuldades, as lutas da vida, elas são para nos ensinar a termos coragem. Elas são pedagógicas. Então a primeira palavra de Jesus, a primeira frase é: tenha coragem. E essas são as palavras de Jesus para você aqui. Você veio aqui e eu não sei, eu não conheço a vida da maior parte, 99% talvez, a particularidade sua, eu conheço a minha. Mas uma coisa que Deus falou comigo e está falando com você é: tenha coragem para enfrentar essa tempestade. Tenha coragem. Porque quando as tempestades vêm, e eu quero que você entenda, eu vou frisar, Jesus nunca prometeu ausência de tempestade. O que Ele prometeu foi estar conosco em todas elas. Quando as tempestades vêm, nós muitas vezes começamos a temer. Então a primeira palavra, ou as primeiras palavras de Jesus, a primeira frase de Jesus para os discípulos e que serve para mim e para você nessa noite é: coragem. Você pode dizer assim: eu preciso ter coragem. Diga mais forte: eu preciso ter coragem. Eu quero que você entenda, querido, que Jesus, Ele não estava longe o bastante, e Ele também não estava indiferente àquela situação que os discípulos estavam passando. Eles estavam no meio da tempestade, e aquela tempestade, ela tinha uma finalidade, porque toda tempestade, ela tem uma finalidade pedagógica de Deus para as nossas vidas. Aquela tempestade tinha uma finalidade de fazer aqueles discípulos experimentarem a glória de Jesus, o milagre de Jesus, ter uma experiência profunda com Cristo. Talvez para os discípulos aquilo foi um infortúnio, mas a realidade é que aquela tempestade já estava na matrícula, na agenda de Jesus, da escola dos discípulos. Sabe quando o professor faz uma prova surpresa para saber como é que a gente está? Aquela tempestade não pegou Jesus de surpresa. Aquela tempestade já estava na agenda de Deus. Escute, as tempestades podem até nos pegar de surpresa, mas nunca vão pegar Deus de surpresa. Porque toda tempestade que eu e você nós passamos faz parte de uma agenda pedagógica de Deus para nos ensinar a sermos mais corajosos e confiantes nele, para nos ensinar muitas coisas. Então talvez hoje você entrou aqui, como eu falei, eu não conheço a sua vida, as particularidades, mas talvez você entrou aqui vivendo um tsunami. Pastor, não é uma tempestade não, você não tem noção, eu estou vivendo um tsunami na minha vida. Eu quero dizer para você que é exatamente isso que Jesus está te ensinando, está usando para te ensinar a ter mais coragem e confiar nele. Aí se nós formos olhar esse texto, acompanha comigo no versículo 25, por favor. No versículo 23 diz que Jesus, ao despedir as multidões, subiu ao monte ao fim de orar sozinho e diz assim: e caindo a tarde, ele estava só. Diga comigo assim: e caindo a tarde, ele estava só. O que é caindo a tarde? Caindo a tarde é tardezinha, é 5 horas, 5:30, 6 horas. No cair da tarde, no final do dia.
Ele estava só. Agora olhe comigo o versículo 25. Diz assim: na quarta vigília da noite. Diga comigo, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos, andando sobre o mar. Eu quero que você entenda isso aqui. Olha que ensinamento precioso, e que nos ensina a ter coragem. Jesus despede os discípulos ao cair da tarde, de tardezinha. E os discípulos então vão, e Jesus está orando, e os discípulos começam a enfrentar uma grande tempestade. Mas aí a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, e eu não sei se você sabe, para o judeu, o dia, a noite, ela é dividida em algumas vigílias. Então das 18 horas, que é quando termina o dia, até as 21 horas é a primeira vigília. E das 21 horas à meia-noite é a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã é a terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã é a quarta vigília. Então diga comigo, na quarta vigília. Você não precisa ser bom de matemática, mas você pode entender. Jesus despede e vai orar de tardezinha. Depois, na quarta vigília da noite, eles estão lá no vento e Jesus vai ter com eles. O que isso significa? Que muito provavelmente de tardezinha, ali onde eles começaram a atravessar, até a quarta vigília da noite, que é quando Jesus vai ter com eles. Ou seja, de 6 da tarde até as 3 para 4 da manhã, eles ficaram ali naquela turbulência, naquela tempestade, naquela aflição, naquela situação. E na quarta vigília da noite, pouco antes de amanhecer o dia, Jesus vai ter com eles em alta madrugada, andando por sobre as águas. Escute, queridos, até a demora de Jesus nas nossas vidas, a aparente demora, nos ensina a ter coragem. Jesus, ele não demora. Jesus, ele ensina aqueles discípulos a terem coragem diante da tempestade. Escuta, tem muitas vezes que a gente diz assim: Jesus, que demora. Eu já estou 1 ano orando por isso. Eu já estou há tantos anos. Meu pai, ele conta que orou mais de 20 anos pela conversão do meu avô, o pai dele. E ele já estava quase desistindo. Mas quando nós estamos quase desistindo, achando que vamos morrer, aí Jesus chega na quarta vigília da noite. Aí Jesus chega para resolver e dizer assim: olha, eu nunca me atraso, e eu não tardo e nem falho, eu só chego na hora certa. Esse Jesus é poderoso. E ele chega e diz: olha, tenham coragem. Não pense que vocês vão morrer. Eu estou aqui. E aí ele chega para aqueles discípulos. Geralmente Jesus, ele vem até nós quando a gente já não pode mais fazer aquilo que nós achamos que podemos. Porque geralmente quando vem as dificuldades, a nossa primeira atitude é achar que nós podemos fazer alguma coisa sozinhos por nós mesmos. E a gente tenta fazer. A gente corre, a gente faz. Agora existem momentos que chega e que a gente diz assim: Senhor, agora é só Tu. Não tem mais como. Se o Senhor não intervir nessa situação, o barco da minha vida vai afundar. E é quando os nossos recursos acabam. É quando a gente não tem como pagar. É quando a gente diz: não, eu não tenho conhecimento. Não, eu não tenho condição. Não, eu não tenho a saúde. Não, eu não tenho experiência. Aí nós entregamos tudo nas mãos de Jesus. Quando os nossos recursos acabam, Ele mostra para a gente que na verdade não está tudo acabado. Ele sempre esteve no controle de todas as coisas, amém? E é isso que acontece aqui na vida dos discípulos. Aí ele chega, e esse é o nosso segundo ponto. Olha para eles no primeiro e diz: tem coragem. Imagina no meio daquela tempestade. Alguém aqui já passou no meio de uma tempestade num barco? Eu nunca passei, nem quero passar. O povo do Pará já passou? Uma vez eu viajei com o pastor Everson no Pará.
8 horas de barco. Meu Deus do céu, eu já estava sem aguentar. Saímos de Belém, fomos lá para as Ilhas do Marajó. E era água. Eu olhava para o lado. E era só aquelas casas na beira da água. E parece que não chegava nunca. E eu dizendo, Senhor, não deixa chover aqui não. Não deixa vir uma tempestade aqui não. Ainda bem que Ele foi misericordioso. E aí quando Jesus chega, Ele diz, tenha coragem. Aí Ele diz uma segunda frase, que essa para mim também é extraordinária. A segunda frase, as palavras que Jesus fala, Ele diz assim, pode colocar aí. Sou eu. Você pode dizer comigo, diga, sou eu. O eu sou, Ele chega nas nossas vidas. E Ele chega e diz, tenham coragem, porque aquele que tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a terra, sobre tudo, chegou aqui na situação. Então tenham coragem, porque eu sou, está aqui, sou eu que estou aqui. E eu acredito que eles reconheceram a voz de Jesus. Tanto que a Bíblia não diz que Jesus dizendo, ei, sou eu, Jesus Cristo. Ele disse, sou eu que estou aqui. E aí Pedro disse, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Queridos, o eu sou sempre vai estar conosco. Nós precisamos reconhecer Jesus nos nossos momentos de maior dificuldade. Escute, nos nossos momentos de maior dificuldade, Jesus, Ele sempre está dizendo assim, olha, eu estou aqui, sou eu. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes o barulho do mar, o barulho das tempestades, a gritaria, parece que faz a gente não escutar a voz daquele que é dono de tudo e que está conosco. Quando nós conhecemos o Senhor, nós paramos de querer limitar o agir de Deus. Como assim, pastor? Escute, isso aqui é muito forte. Porque sabe qual é o nosso maior problema? E eu sempre me preocupo quando eu vejo gente dizer assim, Deus não pode fazer isso. Deus só faz assim. Deus tem que fazer assim. Porque Deus, Jesus, Deus como primeira pessoa, Jesus como Filho de Deus, eles fazem, queridos, o que eles quiserem, porque eles... É Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. A vontade dEle é maior e melhor do que a nossa. Eu sempre gosto de dizer, a vontade de Deus pode até não ser a nossa, mas ela é sempre a certa, é sempre melhor do que a nossa. E aí, por que você está falando isso, pastor? Porque Jesus, Ele chega, e Ele chega de uma forma muito inusitada para dizer, sou eu que estou aqui. Porque pensa comigo, se eu estou no meio de uma tempestade, num barco, precisando de socorro, como é que eu espero que o socorro chegue? Como é que você espera que o socorro vai chegar sobre a sua vida? Pastor, eu espero que vai chegar um outro barco. Alguém no outro barco, talvez maior, mais estruturado, dando sinal de luz e dizendo, ei, apitando, né? O socorro chegou. Nos dias de hoje, eu espero que talvez um helicóptero, um avião, sei lá, de socorro passe sobrevoando, veja e diga, ali tem um negócio ali, vamos jogar uma corda. Agora eu nunca espero dizer assim, não, fique tranquilo que daqui a pouco vem alguém andando sobre as águas aí para buscar a gente. Sabe o que Jesus está ensinando para os discípulos? Ei, entenda uma coisa, o meu agir, ninguém consegue limitar, nem prever, nem determinar, porque o eu sou, está aqui, eu sou dono de tudo, eu sou este que até o vento e o mar me obedece. Então quando Ele faz, querido, não é porque Ele fez de um jeito que Ele necessariamente vai fazer do mesmo jeito, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus. O importante é entender, alguma coisa Ele vai fazer. Então Ele chega de uma forma totalmente inesperada. E por isso que eles têm dificuldade de entender. Mas Ele diz assim, tenham coragem porque eu cheguei na situação. Eu estou aqui.
quando ele diz assim, tenha coragem, sou eu posso tirar aqui pelo menos 3 ensinamentos, muito rapidamente, por conta da hora. E aí Jesus, ele vem exatamente andando por sobre as águas. O primeiro ensinamento, escute, tudo aquilo que nos aflige, as ondas, aquilo que parece que vai nos matar, e que pode realmente nos matar, tudo isso, toda a situação que eu e você nós estamos vivendo, todas essas situações, elas estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Então Jesus chega no meio daquela situação, parecia que ia destruir, aí Jesus chega andando por cima da situação, andando por cima das águas, para dizer assim, olha, isso que vocês estão achando que vai destruir, que vai matar, que vai acabar, tudo isso está debaixo dos meus pés, porque eu sou o Todo-Poderoso, o sou eu está aqui. Aquilo que parece que vai nos destruir, queridos, aquilo que parece que vai te matar, que vai destruir a tua saúde, o teu casamento, a tua vida, eu não sei. O que eu sei está debaixo dos pés de Jesus Cristo, porque Ele é poderoso, Ele é todo-poderoso. Tudo aquilo que mais nos preocupa sempre esteve e vai estar debaixo dos pés de Jesus. Quando Ele disse, olha, tenham coragem, quem chegou sou eu. Ele está dizendo assim, eu sou maior do que qualquer tempestade. Em outras palavras, Ele está dizendo também, eu faço da própria tempestade o caminho para chegar na tua vida. Porque tem horas que o melhor caminho para Jesus chegar na nossa vida é através do caminho da tormenta, da tempestade. Tem horas que a gente está tão insensível. Não estou dizendo que era o caso dos discípulos, mas às vezes acontece conosco. E muitas vezes a gente está nesse ambiente de milagre, de glória. E uma das coisas que a gente falou muito sobre nessa série Valorizando a Presença é que há um perigo em eu normalizar, eu tratar como normal aquilo que é sobrenatural de Deus. Eu vim para o culto e dizer assim, não, eu vou para o culto, mais um culto. Quando na verdade, cada culto que a gente vem, queridos, há uma porção de palavras extraordinárias de Deus para nos entregar. E aí, muitas vezes, para chegar nas nossas vidas, Jesus, Ele usa o caminho da tempestade. Naum capítulo 1, versículo 3, Ele diz isso, Ele diz assim, Deus faz da tormenta e da tempestade o seu caminho. Outra coisa que me chama muita atenção no 27, versículo 27. Olha aí, no 27 que nós lemos, diz assim, Jesus imediatamente lhes disse. Então escute, preste atenção. Quando Jesus chega aos discípulos, Jesus, Ele não se preocupa em primeiro acalmar o mar, acalmar a tempestade. Jesus, quando Ele chega até os discípulos, a primeira preocupação de Jesus não é acalmar o exterior, é acalmar o interior. A primeira preocupação de Jesus não é mudar a situação externa, é mudar a situação interna daqueles discípulos. A primeira preocupação de Jesus, quando Ele chega no 27, Ele não fala primeiro à tempestade, Ele não fala primeiro ao mar, Ele fala primeiro aos discípulos. Ele diz, olha, imediatamente Jesus disse a eles, sou eu, tenham coragem, não tenham medo. Porque muitas vezes, queridos, mais importante do que mudar a situação externa ao nosso redor, é Jesus nos acalmar por dentro. É Jesus nos fazer entender que quando o sou eu sou, está conosco na situação, a gente pode confiar que algo vai acontecer. E às vezes a gente fica, Senhor, mas eu estou olhando, eu não estou vendo nada, tá? A tempestade está aqui, o vento está aqui, mas Ele já está começando a trabalhar com nós primeiro por dentro, internamente, para te dando confiança para que você entenda, eu estou firmado na palavra do Senhor. As palavras de Jesus, eu não quero saber o que as pessoas dizem, eu quero saber o que as palavras de Jesus dizem ao meu respeito. Hoje nós somos muito preocupados com o que as pessoas dizem. E eu não estou dizendo que você não deve se preocupar absolutamente. Eu estou dizendo que mais importante do que o que as pessoas dizem sobre a situação é o que Jesus diz sobre a situação. O que as pessoas dizem sobre você é o que Jesus diz sobre você. São as palavras dele.
que são mais importantes nas nossas vidas. Você está entendendo? Diga amém. Por último, para finalizar, ele primeiro disse o quê? Tenham coragem. Depois ele disse, sou eu. E aí para finalizar, ele disse, não temas, ou não temais. Parece a mesma coisa. Pastor, mas ter coragem e não temer não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Como assim, pastor? Vou te provar na Bíblia, nesse texto. Versículo 28. Respondendo Pedro disse, se és tu, Senhor, me manda aí ter contigo, andar por sobre as águas. Então ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Sabe o que é o nome disso? Coragem. Diga, o nome disso é coragem. E coragem. Pedro foi corajoso aqui. Eu acredito, eu me conhecendo, e é porque eu sei nadar relativamente bem, né? Eu não teria coragem de fazer o que Pedro fez, dizer, é você mesmo, Jesus? Ah, então deixa eu andar sobre as águas. Talvez até teria, porque o meu temperamento é o mesmo de Pedro, né? É o sanguíneo, aquele que age na emoção e depois ele se arrepende. A gente faz, não, eu vou. Aí depois diz, meu Deus, para que eu inventei de fazer isso? Só que ter coragem é uma coisa. Não temer, se manter, perseverar naquela coragem é outra coisa. Porque não temer fala muito mais sobre confiar do que sobre se disponibilizar, ter coragem, ter aquele impulso. Não temer fala muito mais sobre continuar confiando do que simplesmente dizer, não vai dar certo. Porque muitas vezes, sabe qual é o nosso problema? É que a gente é assim, a gente até, diante de uma situação, a gente finge ou até tem coragem. Não, vamos, vai dar certo. Mas aí quando vem a dificuldade e a gente vê o negócio acontecer, aí olha o que diz a Bíblia. Versículo 30. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo. Ter coragem é uma coisa, meu irmão. Não temer, não ter medo é outra coisa. Ele teve coragem de dizer, não, eu vou. Mas quando ele começa aí ele começa, e esse é o nosso problema, reparar na força do vento. Olhar o que está ao redor. O vento não tinha cessado. Jesus tinha falado para eles. O vento ainda estava, provavelmente o mar ainda estava, e ele começa a experimentar, porque de fato, quem tem coragem, experimenta milagres e tem experiências sobrenaturais com Jesus, que os que não têm coragem não conseguem ter. Eu estava conversando com o pastor André, com meu irmão, esses dias. No feriado agora, ficamos 1h30 mais ou menos conversando várias coisas, e ele disse assim, mano, vou falar um negócio, tu é corajoso. Se fosse eu não teria coragem de fazer o que tu fez, de sair de lá e vir para cá. Eu falei, é verdade, eu tive coragem, agora eu não posso ter medo. Porque ter coragem, a gente tem, né? Mas o negócio é se manter perseverante e não temer. Porque não temer é continuar confiando que aquele que fez andar sobre as águas é o mesmo que vai fazer o vento cessar. Porque o nosso problema, a gente começa a experimentar, a gente começa a olhar para a tempestade, para o lado, e aí a Bíblia diz que Pedro começa a olhar para a força do vento, e aí ele tem medo, ele começa a temer, e as palavras de Jesus tinham sido, tenha coragem, sou eu, não tenha medo, porque sou eu que estou com vocês. Então quando nós confiamos, aí a gente diz assim, o vento continua contrário. Como a Bíblia diz aqui, o vento era contrário, continuou até aqui. Mas eu continuo confiando que aquele que é dono do vento, ele pode até não mudar o vento agora, mas ele não vai me deixar afundar. E aí quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus pega ele pela mão e levanta. E essa é a beleza de Jesus, queridos. Sabe o que eu aprendo aqui? Escute. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus.
Meu Deus, isso é muito forte. E reparando, versículo 30, na força do vento, teve medo. Olha aqui, ele disse, vem, no versículo 29, e descendo Pedro andou sobre as águas e foi ter. Algumas traduções dizem que, e ele foi olhando para Jesus, mas aí ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar na força do vento. Não temer, queridos, é dizer assim, eu sei que a situação está do mesmo jeito, mas ao invés de olhar para ela, a situação pode continuar mesmo, o vento do mesmo jeito, mas ao invés de parar de olhar para Jesus e olhar para ela, eu continuo olhando para Jesus. Eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento. E agora, diga assim, eu preciso continuar olhando para Jesus. Pedro foi corajoso, mas depois ele teve medo. Porque alguém já disse que a fé é um salto no escuro. A fé é você saltar e dizer eu vou. Mas a perseverança é continuar confiando que mesmo que a circunstância continue difícil, aquele que está conosco vai nos manter vivo no meio da tempestade. Glória a Deus. Então 3 palavras, tenha coragem, sou eu, não tenha medo. E aí no versículo 31 diz, e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aí olha aqui o que diz o versículo 32, eu vou ler para você. Subindo ambos no barco. Algumas traduções diz, quando Jesus entra no barco, o vento cessou. Oh, Deus maravilhoso. Ei, nenhuma tempestade dura para sempre. Não existe dificuldade, luta, desafio que dura para sempre. Por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh, glória! E aí no versículo 33 diz, e todos os que estavam no barco o adoraram, dizendo, reconhecendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Está aqui, o versículo 33 é a chave para entender esse texto. Tudo aquilo que eles estavam passando era para 2 propósitos. Primeiro, para que eles adorassem Jesus, não só mais como um profeta, não só mais como alguém extraordinário, mas como verdadeiramente o Filho de Deus. Tudo aquilo, queridos, que acontece nas nossas vidas, e todas as palavras de Jesus para nós, são para que no final nós possamos olhar, reconhecer e dizer, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus.